Olá! Estamos aqui com mais um podcast Comunica que Vende. Muito bem-vindo ao nosso canal. Já aproveito para convidar você a se inscrever. Aqui a gente vai ter todo tipo de conteúdo que você imaginar para que a sua comunicação seja cada vez mais eficaz, para você se relacionar melhor, para você vender mais. E hoje teremos um assunto extremamente importante, especialmente para você que tem um negócio digital. Cadê meu amigo Cris? Cadê Olha, você? olha, Achou que eu estava sozinha hoje? eu estou na área. Cheguei. Olá, meu querido. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei qual horário que o pessoal está nos acompanhando aí. Seja bem-vindo, Cris, para mais um bate-papo. Hoje a gente escolheu um que... polêmico, hein? Não digo Fala para mim. polêmico, eu digo Então, tem quem gosta e tem quem subentendido. não gosta. Pode ser, pode Eu ser. Eu acho sei que que é um assunto que ele gera muito desconforto, porque as pessoas talvez não entendam da forma que deveria. E hoje a gente vai simplificar, né? e tem outra questão também. Eu percebi que a gente tem uma cultura que ela não quer plantar para colher, ela quer só colher. Então, assim, o Muito bem. eu não quero pagar anúncio, eu quero o tráfego orgânico. Os dois são importantes. Mas só consegue crescer quem entende o jogo do tráfego pago. Que o Que tráfego é o que a gente vai pago, falar hoje. anúncios online, é uma forma de você comprar cliente. Ah, o tráfego orgânico está trazendo pouco cliente. Deixa eu comprar alguns clientes novos para mim, no caso leads, né? Porque aí depois você tem duas coisas importantes: atração e conversão. Com Então tráfego vamos só pago, alinhar aqui com a galera, para a gente tocar, porque o Cris manja muito desse assunto, ele é especialista nessa área também, ele vai trazer muitas sacadas para a gente. Mas só para você então entender, hoje nós vamos falar da importância dessa ferramenta para o seu negócio. A gente não vai te ensinar como que faz, isso pode ficar para um não. outro momento, né, Cris? Mas hoje aqui a gente quer falar da estratégia dos anúncios online. E eu quero depois falar da minha experiência, viu, Cris? Porque, olha, eu lutei até quando pude. Mas conta para mim, quais são esses dois pontos que você estava falando para a gente começar a falar sobre esse assunto? Tem duas coisas importantes: atração e conversão. O que é atração? Eu atraí uma pessoa até o meu estabelecimento, até o meu WhatsApp, até o meu site. E aí a pessoa, opa, peraí, a Juliana, eu não conhecia, agora estou conhecendo. Então você atraiu essa pessoa. Outra coisa é você fazer a conversão dessa pessoa de lead para cliente. Ou seja, você convencer essa pessoa a comprar de você. Então, Vamos assim, traduzir. O lead é lead é o aquele que se contato. interessou, talvez, né? É um É o que a gente contato. chama no mar de levantada de Sim. mão. O cara que Uhum, levantou me a mão. interessei, talvez. Opa, Juliana, gostei disso que você falou. Deixa eu saber mais. Então são duas Uhum. artes completamente diferentes, né? Então a gente vai falar hoje de atração. Como é que eu vou atrair Hum. as pessoas pagando para elas virem? E a gente tem que perder um pouco desse Então a gente vai medo. falar do lead. A gente vai falar da atração desse lead, né? Como eu chego Joia. a me tornar Como conhecido para uma converter. pessoa, por um desconhecido. Não converter ainda. Converter a gente Certo. deixa para outro dia. A gente vai Não falar vai converter sobre ainda. Mas como. tô falando pra vocês, gente. Tamo junto. Tamo junto, empreendedor. Eu sou a perdida do tráfego. Vamos lá, vamos aprender hoje com o Cris aqui. Como a gente vai tornar uma pessoa que não me conhece para uma pessoa que me conhece, que é o primeiro ponto. Aí depois, em outra ocasião, a gente vai falar assim: como a gente transforma o cara que agora me conhece em um cliente? Aí é a conversão. Eu acho que é legal a gente contextualizar, Cris, o seguinte. Hoje, para a gente divulgar o nosso negócio, seja um produto ou um serviço, é infinitamente mais barato se a gente fosse, por exemplo, fazer isso na mídia comum, né? Na mídia que a gente conhece, como televisão, rádio, um outdoor. E as pessoas, elas não se dão conta disso. Eu acho que quando a gente traz essa realidade, fica mais fácil para as pessoas compreenderem. Fala, é mesmo, é mais barato eu investir nisso do que em alguma outra mídia. Isso é interessante a gente falar, né? Isso é interessantíssimo, porque antigamente o que você falou, o pequeno empreendedor, ele não tinha vez. Ele não tinha condição de Uh-uh. anunciar numa rádio ou numa TV. Então, assim, o que ele se privava? De um jornal do bairro, da cidade dele, né? Cidade menor, Do boca a do boca. boca a boca, que é um sistema que você não pode controlar. O boca a boca você não tem controle.
A única coisa que você pode fazer é atender o melhor possível, mas isso não vai garantir que a pessoa vai falar de você para outra. Então ele ficava meio que ao acaso. Claro que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não tinha tanta concorrência como tem hoje. Né? Então, assim, acaba que vai uma coisa, então você conseguia no boca a boca ali, no anúncio ou falando, indo. Antigamente as profissionais. Panfleto. Cartão de visita, eu faço tal coisa. Aí a pessoa, que legal, eu conheço pessoa que precisa do seu serviço. Então, era mais comum. Hoje, a gente tem uma ferramenta poderosíssima. E você falou foi muito importante. Por quê? Porque o tráfego pago, ele é democrático. Você escolhe quanto quer investir. Eu só tenho 100 reais por mês, vou investir 100 reais. Eu tenho 1.000. Tem gente que investe milhões. Pessoas físicas, às vezes, né? Não uma empresa, claro, empresas grandes, mas tem, por exemplo, pessoas que fazem lançamento e investem 1 milhão no lançamento ou mais. Eu comecei com tráfego pago em 2005, eu contei minha história a semana passada, e eu fazia o meu tráfego, porque eu entendia. E na época não tinha Facebook, mas tinha o Google AdWords, que hoje chama Google Ads, e tinha o Te Respondo, que era uma ferramenta que cuidava de buscadores pequenos, que não existe mais. E eu tinha tráfego orgânico abundante naquela época, só que eu era guloso, eu queria mais. Apesar de ter muito tráfego orgânico, naquela época era fácil posicionar, que não tinha praticamente concorrente na internet. Hoje é muito difícil você posicionar um site ou conseguir tráfego orgânico de uma forma abundante como antigamente, mesmo nas mídias sociais, a não ser que você seja muito disruptivo. Enfim, tem um monte de questões. E o tráfego orgânico, o tráfego pago, ele entra como uma ferramenta muito importante, porque o que eu disse no começo. Você fala assim, deixa eu comprar clientes, que você no começo tem que investir até acertar. Quando você acerta, tem um ditado no interior, soca a porva, que é de socar a pólvora, né? Então, você acertou, soca a porva, porque você vai conseguir bastante resultado. Mas no começo você acaba perdendo um pouco de dinheiro. Mas, por exemplo, se você vai plantar fazer uma plantação, você não vai perder dinheiro no começo? A gente tá falando de semente, né? Para traçar um paralelo. Então você vai fazer lá, você não vai ganhar dinheiro no primeiro dia. Você vai plantar, vai regar, vai ter um custo para no futuro você plantar, você colher, vender e recuperar. Isso se recuperar, porque o retorno ele não é garantido. Então muitas vezes a gente perde dinheiro no começo. E outra grande dificuldade é que a maioria dos empreendedores não sabem fazer tráfego pago e não querem pagar alguém que realmente entenda para fazer tráfego pago para eles. Porque assim, gestor de tráfego tem um monte. Agora, precisa ser um que adentre ao seu negócio e entenda o seu negócio para ele poder fazer o tráfego pago. E eu digo que tráfego pago, o mais importante é estratégia. Não é operacionalizar os botõezinhos, que isso é fácil de aprender. Mas você tem que entender a estratégia de negócio. Quem é o seu público? Quem que te procura? Para quem que você vai vender? Onde você vai achar? Qual é o perfil desse consumidor? Isso é muito importante. Quais são os interesses, né, desse consumidor? Os interesses. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos imaginar que alguém que esteja nos assistindo agora está começando nesse mundo digital ou tem poucos seguidores, está ali com, sei lá, 200, 300 seguidores na rede social, no Instagram. Você aconselha e orienta essa pessoa já a investir em tráfego, mesmo assim com tão pouquinhos seguidores? É interessante para ela? O tráfego tem que ser para qualquer pessoa. Com um seguidor, ela já... não importa quantos seguidores ela tem. Porque é o seguinte, imagina, vamos dar aqui me dá uma ideia de negócio. Vamos pegar um contador. Tá. Que está no Instagram agora e entendeu que é importante estar na mídia, mas não sabe nem o que fazer. Você parou para pensar que um contador nunca vai ter muitos seguidores na internet? A não ser que, vamos supor, ele dê dicas, fale de... Enfim, ele atinge um público que não é dele. Tá? Que é um público, enfim, falar sobre finanças, falar como calcular, talvez ele tenha, mas... De uma forma natural, uma contabilidade não vai ter muitos seguidores. Eu não vou falar assim, nossa, que contabilidade legal, deixa eu seguir ela. Não tem. Então, vamos pensar... É um assunto mais técnico, né? Vamos pensar, o Marcos. O Marcos, ele acabou de se formar em contabilidade. E ele fala assim, eu vou abrir o meu escritório de contabilidade.
Só que eu preciso de clientes. Aí o Marcos, ele teve uma aula de empreendedorismo, uma aula de tráfego pago, e lá falou de estratégia, ele foi em algumas palestras, e ele fala assim, eu vou buscar. Quem que você imagina que é o público-alvo do Marcos? Microempreendedores? Qualquer pessoa, na verdade, que tem um negócio? Qualquer pessoa que tem um negócio, exatamente, uma pessoa que tem que ter um negócio, né, obviamente. E aí... uma ajuda ali para... o Marcos, ele vai falar assim, ó, eu tenho algumas ferramentas. Eu tenho o Google, eu tenho o Facebook, né, que é Facebook, Instagram, Meta Ads, que a gente chama hoje. Eu tenho o TikTok, eu tenho o Taboola, ou que a gente chama de Native Ads. Não sei se você já viu. Esse eu não conheço. Native Ads é aquela propaganda que está no meio de uma notícia que fala assim, ó, o método de emagrecimento em Limeira. Aquilo ali é Native Ads. Ele parece uma notícia, mas não é notícia. Ele é um anúncio, tá? Aí que mais? LinkedIn Ads. Eu sempre penso que é vírus. Não, aquilo é Native Ads chamado. Porque assim, eles confundem você pensando que é uma notícia. Fala, ó, não, que método de emagrecimento em Limeira que tá bombando? Não tá bombando em Limeira coisa nenhuma. É só uma. O que a gente chama de clickbait. Que é sabe o que é clickbait? Sim, que eles querem que você clique ali pra. É um título sensacionalista pra você clicar. Que não tem nada a ver com o tema. Na verdade, assim, não tem muito a ver. É uma Vamos dizer que é uma mentira. Vamos falar assim. Ou a meia-verdade. Para chamar a atenção. Certo. Aí tudo bem. Então temos o Google, anúncio da Meta, TikTok, que eu não tinha parado para pensar. TikTok Ads. E esse outro. LinkedIn, Native Ads. Tem outros também, mas os mais conhecidos são esses. Dentre esses, quais que você acha que o empreendedor, o Marcos, empreendedor, ele iria anunciar? Eu acho que ele iria optar pelo Facebook, pelo Instagram. Exatamente. E o Google também funciona para ele. E o Google? O Google também funciona para ele. Então, o que acontece? O TikTok, não sei, porque eu nunca usei TikTok, Ads, então não vou falar que não ou que sim, mas eu imagino que não. LinkedIn, não. Eu imagino... Não, LinkedIn talvez, não sei. E o Native Ads, não. Né? Então, assim, vamos no tradicional, que é o Google, porque assim, você que é profissional, empreendedor, tá com o seu negócio, começa pelo básico. O que é o básico? É o Google e o Meta. Facebook. Legal. O Google, ele vai lá, vamos supor que ele tenha contabilidade em Limeira, que é a sua cidade. Ele lá é um contador. Aí, ele vai pegar e vai falar pro Google assim, ó, toda vez que alguém pesquisar contabilidade e que esteja num raio de tantos quilômetros, você vai mostrar o meu anúncio para ele. Aí o Google, conforme os concorrentes, conforme um monte de parâmetro, vai calcular um valor do clique para aquele anúncio. Ou seja, vamos supor que seja R$1. Lá em 2005 eu cheguei a pagar 1 centavo o clique. E quando eu pagava 5 eu achava caro. Olha como a gente é idiota, né? Hoje tem clique aí de R$10, de R$30, depende da concorrência do setor. Enfim, vamos lá. Aí o Marcos, ele vai lá fazer o anúncio e vai falar. Aí você fala assim, Cristiano, mas o Marcos, ele pode atender online. Pode. Então ele pode também arriscar, de repente ampliar e fazer contabilidade para empresas de outros lugares. Mas vamos supor que não. Vamos supor que é só para Limeira. Local. Negócios locais. Tráfegos para negócios locais. E aí toda vez que alguém vai, a Juliana tá precisando, ela vai lá pesquisar, ela tá no raio do espaço dele, e ela vai lá e clica no anúncio. Aí ela vai cair num site, na landing page, tem lá o contato, o WhatsApp, ela entra em contato, e aí a Juliana levantou a mão. Opa, Marcos, eu tô interessada, me fale mais sobre o seu serviço. Aí o Marcos vai fazer o que a gente chama de... conversão. Ele vai converter você numa cliente ou não. Depende da habilidade de cada um, né? Enfim, é o que a gente cria chamado ambiente persuasivo. O que é um ambiente persuasivo? É a sua landing page, é a sua copy, é o seu Instagram, é aquilo que você fala, é a rapidez como você atende no WhatsApp. Porque hoje em dia os empreendedores, alguns, estão muito arrogantes.
Eles demoram tempo para te atender. Aí você fala, Cristiano, não é arrogância. Às vezes é porque o cara não tem tempo. Não, é arrogância, sim. Porque eu vejo que muitos não atendem porque tem uma máxima da escassez. Não, deixa ele esperar, porque se eu atender muito rápido, ele vai achar que eu estou muito disponível. Isso está totalmente errado. Inclusive, essa é uma pauta muito boa. Depois você conta pra gente se você já passou por isso, já ficou lá esperando para receber uma resposta de algum serviço ou produto, que isso pode ser um assunto aqui do podcast também, que tem a ver com comunicação, né, gente? Com relacionamento. Mas vamos seguindo aqui então, Cris. Você me fala que esse empreendedor, o Marcos lá, o nosso contador, ele teve que escolher onde que ele ia fazer esse anúncio, baseado em onde está o público dele, né? Então ele precisa conhecer esse público. Sim. E aí a gente entra num ponto que é o que faz com que muita gente não dê esse passo, que é o lance da grana. Então eu estou começando o negócio, eu ainda nem tenho cliente suficiente, e aí eu vou ter que investir em tráfego, cara. Me convença, por que eu tenho que fazer isso? Tá. Acho que muito empreendedor pensa nisso agora, né? Antes de convencer, vamos continuar falando um pouquinho mais de estratégia. Porque ainda não parou aí, tá? Acabou. Tá. Não acabou essa parte. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Esse cara foi lá no Google e ele vai fazer o anúncio e as pessoas vão clicar e vão entrar. Só que tem um limite para isso. Por quê? Porque não tem lá 1 milhão de pessoas pesquisando por contabilidade em Limeira ou na zona de atuação que ele quer. Então, assim, vai chegar uma hora que isso vai diminuir. E ele pode acelerar esse processo. Acelerar como? Ele pode, de repente, chegar e falar assim, opa, eu vou levantar a dor, eu vou atiçar a dor das pessoas. Como? Tem pessoas que não estão procurando por contabilidade, mas precisa de contabilidade. Às vezes ela está iniciando um negócio, às vezes ela está insatisfeita com seu contador. Ela está insatisfeita. E aí eu vou lá no Meta Ads. E o Meta Ads é diferente do Google. O Google, você, né, a maior parte também dá para fazer por outras formas. Você coloca uma palavra-chave que a pessoa pesquisa. Ela cai lá no buscador, pesquisa, acha você, clica e entra, tá? Lá no Facebook, dá para fazer isso no Google também, mas no Facebook eu imagino que seja melhor. Você, de repente, traçar um perfil de cliente que você tem. Vamos supor, o Marcos viu que a maioria das pessoas que procuram ele são empresários de 35 a 45 anos. E eu vou e faço anúncio, eu traço esse perfil, porque lá no Facebook Ads ou no Meta Ads, você pode escolher os interesses das pessoas. E aí você vai lá e faz testes. Peraí, eu vou anunciar para mulheres e vou anunciar para homens. Fazer 2 anúncios diferentes e vou ver qual que me dá mais retorno. Eu vou anunciar para homens e mulheres de 35 a 45 e homens e mulheres de 45 a 55. E vou fazer testes comparativos para ver qual que funciona mais, até eu achar o público ideal. Aí o que eu faço? Eu faço o anúncio e falo assim, olha, você está insatisfeita com... Aí tem várias copies, tá? Que a gente pode ver. Você está insatisfeita com o seu contador? Aqui nós resolvemos o seu problema. Contabilidade personalizada, você não vai ser mais um. E vai atacar dores, porque o empreendedor ele vai fazer uma pesquisa e ele vai entender quais são as principais dores das pessoas. Imagina você não está procurando um contador, mas está super insatisfeita com seu contador e você está lá no seu Instagram rolando e aparece um anúncio. Você está insatisfeita com seu contador? Fala, opa, sou eu. Realmente eu estou insatisfeita. Deixa eu clicar e deixa eu ver qual a proposta que esse cara tem para mim. Eu clico. E eu vou lá entrar no ambiente persuasivo dele, numa landing page, vou direto para o WhatsApp, vou conversar, vou mandar um direct message. E aí eu vou tomar uma decisão se eu vou contratar o serviço ou não dessa pessoa. Aí você me perguntou, Cristiano, me convença que eu tenho que usar o tráfego pago. Se você gosta de dinheiro, você tem que usar tráfego pago. Porque tráfego pago, anúncios online, é uma forma de você maximizar os seus ganhos. É você pagar para ter um cliente. Só que aquilo que a gente falou no começo, as pessoas não querem pagar. E elas têm medo de arriscar. Então elas não arriscam. Porque imagina, vamos supor, a Juliana foi lá, contratou
um gestor de tráfego. E no primeiro mês a Juliana gastou R$ 2.000 e não teve retorno nenhum. E é normal isso acontecer. Porque no começo, você tá numa fase... Aí que amedronta a pessoa, né? No começo, você tá numa fase de teste. Você não achou o seu público perfeito, o anúncio perfeito, a copy perfeita, enfim. Só que, de repente, a Juliana no segundo ou no terceiro mês, ela insistiu. Falou, não, vamos continuar investindo. Perdeu no segundo mês. No terceiro mês, ela acertou. E aí, ela investiu R$ 2.000, só que voltou para ela 20. Ela pagou tudo que ela investiu, sobrou dinheiro e ela sabe que a partir de agora ela vai investir 2 e voltar a 20. Ou seja, ela vai ter Você já viu falar de métricas? A gente tem no marketing digital várias métricas. Uma delas é o ROI, que é retorno sobre investimento. Return over investment. Ou seja, ela teve um ROI positivo. Ela investiu 2, voltou 10. Ela teve um ROI de 10. De 9, alguma coisa assim. Enfim, tem uma conta que tem que fazer. Na verdade, não é nem ROI. As pessoas chamam de ROI, mas é ROAS, né? Porque é retorno sobre investimento de anúncios. Né? Return over advertising spend. Enfim. Mas todo mundo vai falar ROI. Porque o ROI é sobre tudo, não é só sobre o anúncio. Conhecido. É, o mais conhecido. Então, todo mundo chama de ROI, vamos chamar de ROI também. Tem problema nenhum. O importante é saber a estratégia. O importante é entender, né? É. Então, é sempre ter esse pensamento de que, sim, vai ter um investimento. E, de fato, quando já não tem muito, você tirar aquilo que você tem para investir, dá um desespero. Mas isso também faz parte do negócio. Faz parte do negócio. E você também está ciente, como o Cris fez questão de falar aqui, que sim, pode ser que você não tenha nenhum retorno ou que você não tenha um retorno esperado naquele primeiro momento. Sim. O importante é continuar. E aí você orienta que esse empreendedor comece realmente plantando num terreno menorzinho? Exatamente. Tem que começar sempre pequeno, não pode começar grande. Porque você tem que fazer teste. Então, uma verba pequena para teste. E aí tem a questão do profissional. Quem eu vou contratar? Eu vou pesquisar no mercado e vou contratar. Tem profissionais ruins e tem profissionais bons em todas as áreas. Você tem que identificar isso. E o grande erro do empreendedor é que ele não sabe a estratégia, então ele não sabe cobrar a pessoa. Eu vou contar a minha história para contextualizar. Eu comecei com tráfego pago lá em 2005, eu fazia o tráfego pago para mim. E fiz durante muitos anos. Teve uma época que eu coloquei numa grande agência chamada Gumark, que era bem famosa, não sei nem se existe ainda. E eles fizeram um trabalho muito bom. Tal. Aí depois eu tirei, porque eu gostava muito de fazer. Eu só parava de fazer quando eu não tinha mais tempo para nada. Eu precisava me dedicar a outras coisas. Então, eu acabei tirando lá deles e acabei assumindo de volta. Aí passou um tempo, eu contratei outra agência. Que eu falei, não, tenho que focar em outras coisas, não dá para mim ficar me preocupado. Porque o marketing, o tráfego, você tem que estar sempre olhando, vendo como está performando cada anúncio. Tem que estar fazendo métricas, né? As métricas, tem que estar fazendo otimizações e tudo mais. Aí o que eu fiz? Eu contratei outra agência, firmamos um contrato. E aí o cara pegou a agência e já, primeiro fator, demoraram para me entregar os anúncios. E quando eles entregaram caca. Ou seja, coisas que não tinha nada a ver, coisas que assim, eles nem perguntaram, anúncios que para mim não ia funcionar em nada. Porque eles não tiveram um briefing, né? Eles não assim... Se preocuparam com isso, Se preocuparam, não se adentraram no negócio e fizeram qualquer coisa, né? Um genéricozão. Aí eu cheguei no gerente e falei assim, ó, o seguinte, o que vocês fizeram é muito ruim, assim, e comecei a falar pra ele. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o contrato, eu sei que o contrato tem uma multa, a gente tá começando agora... Mas vocês fizeram cagada. Vamos fazer o seguinte, não vamos brigar as duas partes? Cancela o contrato, não me cobra multa e eu sigo a minha vida. Porque eu já não tinha mais confiança. Como que eu vou encontrar? Não tem uma fórmula mágica para encontrar um bom gestor de tráfego. Mas assim, você tem que saber que é um risco. Assim como você pode, Ju, mudar, vamos supor, para Sertãozinho... E chegar lá e falar, vou cortar meu cabelo. Aí você vai lá no salão, o cara corta o cabelo, fica uma caca. E você odeia. É um risco que você corre.
Então, qualquer profissão há esse risco. O que você tem que entender é, deixa eu entender como funciona a estratégia, como que funciona o tráfego, eu não preciso saber de ferramenta, como clicar no botão, não. Só para mim poder cobrar o cara. Pode fazer isso. Eu entendo. Sabe o que você está me falando? Você está me falando que minha mãe sempre falava. Mesmo que você não vá ser dona de casa, você precisa aprender a fazer para que você saiba cobrar. Toda mãe fala isso. Exatamente a mesma coisa. É isso que você está me falando. Para o empreendedor, o que é esse você tem que saber? É minimamente entender como funciona, qual é o objetivo da estratégia, para ele não ser feito de trouxa, que infelizmente tem muito no mercado, né? Muita gente ruim e muita gente mal mesmo para puxar o tapete do outro. O que você aconselha para o empreendedor, então, que não entende de tráfego? A primeira coisa que ele tem que fazer é entender de negócio. E a grande maioria dos empreendedores não entende nada de negócio. Não entendo. Eu sei porque, assim, eu tive, não sei, é verdade, entre 400 e 500 alunos no curso de marketing para esteticista. Na época eu trabalhava com estética. E ninguém ali entendia de negócio. Eu já tive, né, Cris? Normalmente vamos abrir um negócio, e acabou. Começar a atender aqui. Então, assim, eu tenho que entender de negócio, eu tenho que entender de público-alvo, de persona. Porque, assim, se eu não souber, as pessoas têm uma visão. Para quem é seu público? Qualquer um. Quem quiser comprar, eu vendo. E não é. Você tem que ter um público-alvo. Então, o que é a estratégia do marketing digital? Eu entender quem é o meu público. Posso falar outro? Eu gosto de dar meus exemplos, que é o que eu tenho. Eu não tenho muitos clientes de... Eu fiz o marketing na Espanha, da minha ex-namorada. Eu contei no último podcast da minha história. A gente se conheceu através do programa Estética na TV, entrevistei ela, a gente começou a namorar, fui pra lá fazer o tráfego dela. Ela tinha um curso online, um curso presencial de estética. Aí tudo bem. O que eu fiz? Eu já fui com medo, né? Falei assim, eu já fiz tráfego no Brasil, agora na Espanha eu nunca fiz, mas vamos ver o que dá. E aí eu analisei, eu falei assim, tem gente buscando pelo curso dela, o curso dela é de estética oncológica. Estética para pessoas com câncer. É uma coisa muito específica. Tava bombando na época, mas está bombando não quer dizer que tem muita gente buscando no Google. Realmente não tinha gente buscando no Google. Mas tem gente, é um assunto que toca muito o coração das pessoas. Até porque a maioria das pessoas tem algum parente, conhece alguém que tem câncer. Então o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou usar as duas ferramentas, mas eu vou usar... Aí eu tô falando de estratégia de negócio, a forma como eu pensei aquele negócio. Eu vou começar a atiçar a dor nas pessoas. Eu vou fazer anúncio para vários públicos, então eu fiz anúncio para esteticista, para maquiadora, para médico, para cabeleireiro, para várias pessoas da área da saúde, falando de estética oncológica. Aí o que acontecia? Essa pessoa, ela... Opa, peraí, estética... Nossa, eu nunca ouvi falar, deixa eu entender o que funciona. Já interessava. Clicava no anúncio, caía na landing page, e na landing page, ali a gente tem o nosso ambiente persuasivo. Que não era tão persuasivo assim, porque ela não fazia aquilo que tinha que ser feito, que era gravar vídeo, ela tinha um pouco de receio, apesar de falar bem em público. E aí, o que acontecia? A pessoa entrava lá. Só que a pessoa não compra da primeira vez. É difícil uma pessoa entrar na sua página e comprar. Isso, né, tem tudo isso. Aí, o que eu fazia? Eu colocava um pixel do Google, e também do Facebook também, mas do Google, e eu reimpactava essa pessoa com um anúncio que a gente chama de remarketing. Aquele anúncio quando você entra no Mercado Livre e pesquisa por uma lavadora, depois você vai onde você vai, o anúncio te persegue. E aí começou a dar muito certo isso. Por quê? Porque as pessoas entravam, se interessavam, depois ela via o anúncio repetidas vezes em outros lugares, ela entrava de novo. E uma hora que ela... Em uma semana começou a ter de 10 a 15 contatos diários no WhatsApp perguntando do curso. Só que aí não... O primeiro curso acabou tendo, mas foi para uma pessoa só. Aí você fala, por que, Cristiano? Você tinha 10 a 15 pessoas buscando. Porque aquilo que a gente falou no começo, uma coisa é atração, outra coisa é conversão. Tem gente, olha que engraçado, tem gente que atrai muita gente, mas não consegue converter. Tem gente que não atrai ninguém, mas quem atrai, ela converte. Você imagina juntar atração com conversão? Não é poderoso, porque assim, tem pouca gente. Sozinho nenhum é poderoso, né? Porque assim,
tem pouca gente. Ela converte todo mundo que chega lá, porque ela é persuasiva, mas só se não chegar gente, quem que ela vai converter? O cachorrinho? Sim, 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 E sim. aí, com essa estratégia, eu consegui fazer com que tivesse muita gente procurando. E aí era só ajustar. Opa, peraí, não tá convertendo? Por que não tá convertendo? Vamos ajustar aqui os parafusos e Uhum. vamos começar a converter, porque é questão de tempo você converter. É só mudar os detalhes. Então, se o empreendedor souber dessa estratégia, qual é o meu público, onde que ele está, o que que ele assiste, qual rede Uhum. social ele procura mais, ele vai acertar isso e vai falar pro cara, ó, vai cobrar o cara. Vai falar assim, ó, minha estratégia é essa, não adianta você Uhum. anunciar em tal lugar que não vai funcionar para mim, Entendi. Meu entendeu? público não tá lá. Meu público não tá lá. Entendi. Exatamente. Uhum. Então, assim, não é nem tanto você saber da estratégia de tráfego em si, mas é você Não, entender para quem que você vende, para quem você fala. estratégia de Porque negócio. às vezes o cara te manda fazer, por exemplo, um vídeo mais formalzão. E você sabe que aquilo não vai atingir seu, sei lá, seu cliente. Você tem que chegar e falar, cara, com a minha galera não funciona assim. Vamos ajustar isso? Porque ele tem as estratégias, mas você sabe com quem você está falando. Uhum. Mais do que. Eu gostaria de saber, Cris, a tua opinião em relação à contratação desse serviço. Você orienta um empreendedor que está começando a procurar de fato uma agência pela estrutura que ela oferece, ou é interessante nesse momento procurar uma pessoa, um profissional solo, digamos assim, um gestor de tráfego que trabalha ali com isso, mas que não tem uma grande agência? Tem diferença na entrega, enfim, nos valores investidos? Vou contextualizar para você entender, porque a nossa tendência é achar que uma agência vai ser melhor. E pode ser É por isso que eu estou perguntando. pode ser e pode não ser, porque tudo Exato. tem seus prós e seus contras. Eu vou traçar um paralelo com contabilidade, que eu tive uma experiência para você entender. Eu tinha contratado uma contabilidade muito grande aqui de São Paulo. Não vou falar o nome por motivos óbvios, é bem conhecida. E eles faziam Uhum. um trabalho bem porco. Assim, eles só emitiam a guia, praticamente. Tudo Não. bem. Aí, o que aconteceu? Eu contratei um consultor financeiro e falou assim, ó, vamos mudar a contabilidade. Eu tenho um aluno meu, ele era professor do Senac, tem um aluno meu muito bom que se formou e vamos contratar esse cara para fazer a contabilidade para você. Não tinha agência, não tinha contabilidade, nada. Ele era um profissional solo, vamos dizer assim. E aí, contratamos, saímos daquela agência, aquela contabilidade grande e fomos para um menino, era um menino. E assim, é uma coisa até dura de falar, mas ele se matou, esse menino. Meu Deus, Cris. Quando ele era meu contador. Enfim, Misericórdia. Mas era um menino bom. Um parênteses Não, aí. o que aconteceu? Ele foi lá, fizemos a reunião, contratamos ele e ele fez um trabalho lindo. Ele ia lá uma vez por mês apresentar os resultados bonitinho, babá. Meu, assim, mudou da água pro vinho. Eu quero dizer que contratar um profissional assim é bom ou ruim, não, porque você pode contratar um profissional bosta, que não faz nada, que é Sim. preguiçoso. Mas uma agência, ela tende a quê? A agência tende a atender muita gente. E se ela cobra muito baratinho, ela não vai te entregar, você vai ser mais um. Como eu era mais um na contabilidade. Eu era apenas mais um, então Uhum. não vamos apresentar nada para ele, vamos só emitir as guias e tá bom. Então, vai muito de sorte. Vai muito de você ser insistente, de você pesquisar. Se tá ruim, você troca. Você não se abalar emocionalmente porque não deu certo. Por exemplo, a agência Gomar, que eu posso falar o nome, porque ela foi muito boa. É uma agência enorme. Talvez até exista até hoje. A Gomar fez um trabalho maravilhoso para mim em tráfego pago. Eu não tenho o que reclamar deles. Inclusive, eu fui até bunda mole, porque nós empreendedores somos bunda mole. Eu também já fui bunda mole um monte de vezes. Quando começou o Facebook, eles chegaram em mim e falaram assim, ó, vamos investir tanto no Facebook. Eu falei, não. E na época Não era... conheço. Tipo assim, não, eu tinha medo de investir mais do que eu estava investindo. Não, eu já estou invisto no Google e tal. Então, assim, eu não tive aquela percepção que poderia ter crescido muito mais se tivesse investido Você, ali.
Você investiu lá atrás, mas você já viu retorno logo? Ou você Logo. teve que esperar? Não, ali foi automático, porque na época eu não tinha concorrente. Imagina, eu tô A falando de diferença. 2005, 2006. Então, assim, É. além, ó, só pra você ter ideia, maca portátil, eu era o primeiro, o segundo e o terceiro no Google orgânico, na época. Sem brincadeira nenhuma. E eu ainda colocava anúncio em Uhum. cima. Então, o Ó. resultado, se eu não tivesse anunciado, feito anúncio pago naquela época, eu já tinha resultado, porque o orgânico era muito forte. E outra estratégia que eu criava, eu não tinha só o meu site, eu cheguei a ter uns 30 domínios. Por exemplo, eu tinha o mantatermica.com.br, eu criava um site e colocava lá. Eu tinha a maca dobrável, eu tinha vários Tudo que a domínios. pessoa pudesse pesquisar Buscar, tava sobre o seu lá. produto, você tinha. Tinha Muito lá. bom. Então, mas hoje isso já não funciona tanto Não como funciona, né? antes, né? O Google mudou um monte de coisa. Mas naquela época Mas funcionava você bastante. dizia da questão desse empreendedor ter essa noção de que ele vai ter que pesar isso. Não é a agência é o melhor ou um profissional, um freelancer é melhor. Você vai ter que realmente sentir o que funciona Sentir, para você. sentar, olhar no olho, ver nas Hum, entrelinhas o que aquele cara te promete, ver quem é os clientes dele, se ver realmente os esses clientes resultados. tá dando um resultado e vai correr o risco de você errar. E tá tudo bem, se você errar, você vai. Igual o casamento. Você casa, eu que casei 2 vezes, você casa. Aí chega um momento e fala assim, pô, não dá certo, então vamos separar. Aí você vai em casa de novo. Você tem lá o gestor de tráfego, pô, você não tá dando um resultado. Sabe uma coisa que eu escutei muito das minhas alunas? Tráfego pago não dá resultado. Por quê? Porque ela contrata um profissional por R$ 200, que não vai dar resultado mesmo, Uhum. dificilmente. Investia lá uns R$ 100, R$ 200 em anúncio, não tinha nenhum cliente, e aí pegava e falava, não, o tráfego não funciona. Eu te contei uma história, eu tive uma namorada, ela tem uma loja, e ela tinha um tráfego com a amiga dela. E ela não queria dar pra mim porque Uhum. a amiga dela ela não pagava, ela só trocava por serviço. Aí eu falei, dá, ela não dava, chegou um dia que ela acabou dando. Ela pegou da amiga dela e passou pra mim. E não tinha resultado no Google. E aí o que aconteceu? Eu vi que a pessoa não fazia nada. Ela só montava o anúncio e colocava lá. Você não pode montar um anúncio e colocar lá. Você tem que estar todo dia olhando, negativando palavras-chave que não tem nada a ver com o seu nicho. Né? Nossa, mas não tem. É muito. Não é todo É, profissional que faz isso. não é. Aí o que De eu jeito fiz? nenhum. Eu recriei o anúncio, mudei a copy é o texto persuasivo. Eu comecei a negativar palavras que não tinham a ver, por exemplo, festa em Embu das Artes. Ela não atende essa região, então vamos negativar. Ah, Uhum. mesa para festa. Ela não aluga mesa para festa, então vamos negativar. Uhum. Então, assim, em 15 dias, ela pediu, pelo amor de Deus, pra mim parar, porque ela não estava dando conta de atender. E ela tinha 57 pessoas. Ela contou e falou pra mim. 57 pessoas chamando ela no WhatsApp. E ela não estava dando conta de atender. Uau. Por quê? Porque é Olha isso, estratégia. gente. É o Então zelo. você tem que, gente, você tem. O empreendedor que tenta fazer sozinho acaba sendo um tiro no pé. Tiro no pé. Por isso que muita gente não consegue dar o passo adiante, não consegue aumentar o faturamento, É. não Ou então, consegue assim, né, crescer. Cris? Não, não, eu vou comprar um curso, mas o problema, e eu falo por mim, é que a gente quer abraçar tudo. Então, às vezes, vale mais a pena você pegar o dinheiro desse curso e investir num profissional. E ter tempo para você pensar no seu negócio. E eu digo realmente por mim, gente. Porque você quer aprender tudo, é uma coisa que eu sinto que não para mim não é fácil como é pro Cris. Eu acho chato, eu acho difícil, sabe? É uma crença, talvez. Mas não é a minha pegada. Eu não sinto prazer em fazer isso. Aí você quer aprender de qualquer maneira, que eu vou economizar. Cara, você se estressa, você não faz. E aí não E dá outra, certo. isso que você falou é muito importante. As pessoas querem abraçar tudo. Então elas querem É, fazer tudo e ela não consegue. Ela tem que se dedicar ao negócio dela e o terceirizar o resto. conteúdo. Não, eu faço a minha arte, eu faço o meu anúncio, eu faço tudo. Você não tem tempo Uhum. para se dedicar ao seu core business, né? Então isso atrapalha Inclusive, Cris, muito. você indicaria, se essa pessoa tivesse que escolher, realmente, o ideal seria que eu tivesse uma equipe, mas eu não tenho grana para isso agora.
Um profissional que a gente deveria priorizar, você acredita que é um gestor de tráfego? Depende do negócio. Vai depender do negócio. Tem pessoas que não. Por exemplo, essa minha ex-namorada... Interessante. Achei que a resposta ia ser com certeza, olha aí. Não. Essa minha Depende. ex-namorada, eu falei pra ela, você precisa ter um CRM futuramente. E aí ela contratou uma consultoria e a consultoria falou a mesma coisa. Você tem que... O CRM é Customer Relationship Manager. É um software que cuida da gestão do relacionamento com o cliente. Só que eu falei pra ela assim... É fundamental. Só que eu falei pra ela o seguinte, você tem que organizar a casa primeiro, organiza tudo bonitinho, bem feitinho, depois você preocupa com o CRM. O que ela fez? Ela contratou o CRM antes. Ela passou por cima daquilo que eu falei e ela não deu conta. Por quê? Porque eu analisei o negócio, falei, tem coisas mais importantes para você fazer agora do que ter um CRM. CRM importante para qualquer empresa. Mas como Então, você não fez você não fez a lição de casa ainda, o CRM agora não é tão importante. Arruma primeiro. É como você falasse assim, ó, vamos pintar a casa, mas a casa tá toda suja. Não, vamos varrer, vamos lavar, depois pintar. Sim, Então, tem um passo a passo. Então, dependendo do empreendedor, não é a hora de tráfego pago. Depende do negócio. Entendi. Tem que analisar com a cabeça, tem que conversar com pessoas mais experientes e ver. Porque o negócio não é simples como as pessoas fazem. E o que a pessoa faz quando ela não consegue prosperar? Ela começa a vender mais barato, porque ela se desespera. E aí ela acaba com todo o mercado. Porque todo mundo passa a competir por preço. E a pior coisa que tem é competição por preço. Por isso tem gestor de tráfego ruim, tem contador ruim, tem um monte de nego ruim, advogado ruim, médico ruim, em todas as áreas. Inclusive, uma pausa aí que a gente começa a conversar e não para mais. Você que está nos acompanhando e tem alguma dúvida em relação a esse assunto, que eu sei que são muitas as dúvidas, coloca aqui embaixo. Porque aqui você consegue ter uma consultoria praticamente do Cris. Que a gente vai lá e vai enquanto responder. Tem poucos... dá para responder, né, Cris? Dá para responder e dá até, dependendo do assunto, para a gente desmembrar ainda mais isso de repente em um outro encontro, em outro podcast. Aproveita e se inscreve também nesse canal. É importante que você se inscreva, que você interaja com a gente, para que a gente possa entender que está fazendo sentido para você o que a gente está trazendo aqui e cada vez trazer um assunto que tenha mais a ver com isso, né? Mas eu gostei muito do que você disse agora, porque me trouxe uma clareza, de fato. Não adianta. É o que a gente falava antes de começar essa gravação, né? Vamos no rumo, todo mundo. Todo mundo larga CLT e vai ser empreendedor. Depende do que você faz. Você não pode ir no bolo, você não pode ir junto com a manada, né? Você tem que saber a tua realidade. Hoje, o teu negócio precisa priorizar o tráfego? Sim ou não? É o teu negócio. É uma resposta que você precisa ter. Né, Cris? Exatamente. Por exemplo, eu te pergunto, o seu negócio precisa priorizar o tráfego hoje? Eu penso que sim. Eu acho que eu tô, na verdade, procrastinando bastante isso. Com o lance do tráfego orgânico, que é muito importante. Mas o grande lance da coisa é quando você consegue juntar essas duas bombas, né? Vai embora. Aí eu te faço outra pergunta. Vamos aqui, eu vou fazer perguntas também para a gente entender a estratégia. Faz sentido a Juliana a Juliana hoje trabalha no jornal, na parte da manhã, uma grande apresentadora. De segunda a sexta, né? Segunda a sexta e também tem no domingo, outro jornal. Caramba! Então, aí a Juliana tem lá a parte da tarde para fazer suas mentorias, tal, de comunicação, comunica que vende, comunique sua essência. Enfim, já confundi com o nome do podcast. Aí a Juliana pega e ela faz tráfego pago. Aí ela começa a ter um monte de cliente. Quando ela vê a agenda dela tá lotada o mês inteiro e não tem mais horário para atender. A Juliana para de fazer o tráfego pago ou continua? Eu penso que a Juliana poderia pensar em estratégias para atender esse público. De repente, não individualmente, mas oferecendo uma mentoria em grupo. Sim, mas vamos supor... um curso gravado. Vamos supor que
No seu caso dá, mas vamos supor que não desse. Vamos supor que fosse antigamente e não existisse Vamos isso. supor que eu seja uma dentista. Não ia ter condição. É. Mas Porque você eu ia pararia quebrar o pra tráfego atender. pago ou não? E agora? Eu acho que eu pararia pra parar de chegar gente, igual a sua namorada fez. Não, Pé. aí tem uma questão muito importante. Resposta errada. Cada negócio é um negócio. Não, cada negócio é um negócio, tá? Por que ela parou? Porque ela se desesperou. Ela não tinha braço para atender um monte de gente. O que acontece quando as pessoas querem montar uma festa e você não atende ela, elas reclamam. Ela fala, nossa, aquela empresa não foi atendido, mas aí é o negócio dela. O seu negócio é um pouco diferente, como cada negócio é um negócio. Mas é Qual um seria a erro. resposta? Não tem uma resposta certa, mas vamos pensar estrategicamente de uma forma geral. Vamos supor que você é uma mentora. Supor não, você é uma mentora de comunicação e você montou suas mentorias e não tem mais como atender. Você lotou seus horários. Claro, você pode fazer um curso online, pode fazer vídeos gravados, enfim, vamos esquecer isso. Vamos supor que seja só uma mentoria. Tá. Seria ao vivo, a entrega Ao seria vivo, minha energia ali. Aí lotou a sua agenda. Aí beleza. Eu continuaria o tráfego pago. Por quê? Por quê? Porque a partir do momento que eu lotei a minha agenda, eu vou usar outra estratégia de negócios, que é a lei da oferta e da demanda. Como eu tenho muita oferta, eu vou aumentar o meu preço para equilibrar a demanda. E aí eu passo a ganhar mais. Sabe o valor. É. Boa. Vamos supor, Você quer vir um comigo? astrólogo É X. atende. Aí ela cobra lá R$100. Ela fez o tráfego pago, aumentou, lotou a agenda. Opa, não é mais 100, agora é 200. Aumento. Eu tinha uma nutricionista que eu conheci, a gente fez alguns trabalhos juntos, que ela tinha agenda para 6 meses. E sabe qual é o problema? Quando você para de fazer o tráfego pago, passa o tempo, se dá alguma reviravolta, você perde aqueles clientes que você poderia ter ganho. E aí você tem que começar da estaca zero. Então o ideal é o quê? Você continuar, ou você usar uma escassez e falar assim, ó, eu só tenho agenda daqui para 6 meses. Essa nutricionista, eu esperei ela. Falei, nossa, ela deve ser boa, porque só tem agenda por 6 meses. A gente tende a considerar. Opa, peraí, tem gente que vai desistir, mas tem gente que fala, não, peraí, eu vou esperar, porque essa mulher, se ela tem agenda de 6 meses. Gatilho da prova social. Gatilho da prova, tem um monte de gatilho. E outra, você pode falar assim, ó, vai ter novas turmas, tem uma fila de espera, só que você aumenta o valor. Sabe a praia? A praia, você vai lá hoje que tá frio, o preço é baratinho, do aluguel. Mas quando você vai na temporada é o quê? Altíssimo. Por quê? Porque tem uma lei da oferta e da demanda. Muita gente procurando e aumenta o preço. Só que as pessoas não sabem fazer isso. Vamos supor, uma esteticista, que é uma área que eu trabalhei. Elas não sabiam fazer isso. Então, assim, elas não conseguem aumentar o preço. Elas têm aquele preço ali, tá com muita demanda, elas continuam com o mesmo preço. E isso é um erro estratégico. Então, a gente está falando aqui de estratégia de negócio. E cada decisão que você toma é um resultado que você vai ter como empreendedor. Deu para entender? Surreal, é isso. Perfeito. Perfeito, é estratégia pura isso daí. Olha só como a gente já tende a pensar, mesmo, né? Eu vou parar. Você nem fez. Oba, vou economizar. Oba, vou economizar. E não, você está perdendo dinheiro. Eu acho que é muito essa crença que a gente tem, né? De, cara, eu vou investir, daí eu vou perder o meu dinheiro. É um processo. É um processo que vale a pena você entrar. E sem fazer loucura. Vai fazendo esse investimento aos poucos, de acordo com aquilo que você tem. E outro lance, né, Cris? Entrou uma grana, a pessoa muitas vezes esquece de separar aquela verba que é justamente pro anúncio, pro tráfego. Já gasta com outras coisas. O dinheiro da empresa, esse é um erro que eu cometi um monte de erro também. Eu comecei a empreender e não sabia de nada. É você misturar o seu dinheiro com o dinheiro da empresa. O dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Você tem que usar aquele dinheiro para reinvestir na empresa, não só para o tráfego, mas para reformar o imóvel, para comprar um móvel mais bonito,
que também chama atenção, para investir num profissional mais qualificado, num funcionário que tenha mais qualificação e crescer o seu negócio. O que os empreendedores fazem? Eles pegam dinheiro, opa, vou comprar um carro importado, vou viajar para a Europa, eu vou viajar para os Estados Unidos, eu vou comprar um presente para o meu amor. Eu vou viver. Eu vou viver, e não. E a empresa ele tá vivendo e a empresa tá morrendo. A empresa morrendo. Então, assim, Exato. o dinheiro, ele precisa ser reinvestido. Aí a gente entra numa questão de prolabore. Você tem um salário, você tira só aquele salário para você. Aí não, a empresa faturou 100 mil, eu pego o lucro lá e embolso o lucro. Isso tá errado. Isso é totalmente... Aí as empresas começam a morrer por causa disso. É muito louco isso. Muito bom a gente falar disso. Eu acho até que vale a gente fazer também um bate-papo sobre isso, porque é outro erro muito grande. É um erro que, na verdade, eu também cometia. Primeiro que eu lidava com o meu negócio como se fosse um bico, né? Eu já falei, isso é um bico. Porque eu tenho uma profissão, uma carreira. Então, aquilo era como se fosse o principal. O meu negócio, que de fato é o meu negócio, eu não estou trabalhando para outra pessoa, eu lidava como se fosse literalmente um bico. Aí eu me dei conta que eu falei, cara, peraí, a minha energia maior, não que eu vá fazer o outro de qualquer jeito, mas a minha energia maior de tempo, de ideias, de tudo, tem que estar aqui no meu negócio. E quando eu mudei essa chave, ficou completamente diferente. Sim. E é isso, não é uma grana que entra e você usa para pagar as suas contas. Ou para fazer aquela viagem que você quer. Você tem que ter esse olhar. Porque se não muda aqui na sua mentalidade, se você tem uma mentalidade de um empresário, você não vai ficar no resto da sua vida. Então é o que você falou aqui no meio da nossa conversa. Você precisa aprender a ser um empresário de fato. Aprender sobre negócios. Sobre negócios. Mais do que marketing, mais do que comunicação. Sobre negócios. E hoje tem muita gente ensinando, tem muita consultoria, tem muita mentoria, tem muito... Não é na minha época eu tinha que fazer uma faculdade de administração. E foi uma bosta, né? Vou te falar que não foi boa. Mas você fez? Fiz, eu sou formado em administração de empresas. Nossa, por conta do seu negócio. Por conta do meu negócio. Mas tudo que eu aprendi foi fazendo cursos, mentoria, na prática e buscando informações, comprando, né, cursos e tal. E aprendi bastante com isso. Mas olha, é realmente um ponto que a gente tem que se atentar. Investir no nosso negócio, literalmente. Tem algum outro passo, algum outro ponto que você queira destacar em relação a isso, Cris? Para quem está nos acompanhando? A gente falou aqui de conhecer o público, né? Vamos relembrar. Conhecer o público, conhecer o seu negócio, entender onde seu público está, saber o que seu público está procurando, porque aí eu vou criar as copies. Quais são as dores do público, da persona, né? Que dor que ele... Cada público tem uma dor diferente. Tá? Por exemplo, o seu público tem uma dor. Que é a dor de não conseguir se comunicar, de não conseguir ter uma promoção. E eu ataco essas dores, porque aí com essas dores eu me conecto com a pessoa que está pesquisando, e aí eu convenço, aí eu entro no ambiente persuasivo. Você que está aí, do outro lado, que está tendo um problema de comunicação e que não consegue arrumar uma namorada, ou que não consegue um emprego, ou que não consegue se fazer entender... Né? São dores diferentes. Você sabe que seu público tem várias dores diferentes. Mas tem aquelas dores que são mais comuns. Se eu conhecer o meu público a ponto de saber quais são as dores dele, quem ele é, eu vou fazer um anúncio mais específico e persuasivo para ele. E aí eu vou aumentar outra métrica, né? O CPA, o custo por aquisição, que é o custo por venda, que pode ser CPV também. Porque cada venda ela tem um custo. Eu anunciei, eu peguei, eu fiz um anúncio, gastei R$100, trouxe 10 clientes, eles compraram R$50, eu tive R$500 de receita. Então, eu tive 10 clientes, então eu paguei R$50, é o custo por venda, o custo por aquisição do cliente. Se eu tenho um anúncio, eu posso reduzir esse 50 para 20, para 25. Se eu tenho um anúncio persuasivo, se eu conheço bem o meu público, se eu dedico a escrever uma copy
um texto persuasivo direto para aquele cliente. E eu consigo É o famoso segmentar. comunica que vende. E eu consigo segmentar esse cliente. Não adianta eu anunciar para homem e para mulher junto, dependendo do... Porque eles têm dores diferentes. Às vezes você olha pro seu público e fala assim, ó, o homem tem uma dor, a mulher tem outra. Às vezes o homem, aí eu não sei, você que vai falar melhor. Às vezes o homem tem a dor do trabalho, a mulher tem a dor do relacionamento, da comunicação. Entendeu? Então, de repente, eu testo, eu falo assim, ó, deixa eu fazer um anúncio para homem falando de trabalho, ó, melhore, consiga uma promoção através da melhoria da sua comunicação. Legal. Eu tô jogando no alto, tá? Não sei. Tem mulher que também tá preocupada com... Mas é legal você falar isso, porque assim, a gente que não tem essa percepção, a gente não pensa nesses detalhes que você está falando agora, por exemplo, né? De realmente são dores, são universos diferentes muitas vezes, né? Do homem e da mulher. E aí o que pode fazer o cara tomar a decisão de me contratar é porque ele realmente não consegue se posicionar no trabalho dele, falar que ele é bom naquilo, e aí ele perde a promoção. E a mulher não está conseguindo conversar com o marido em casa e tal, e o negócio tá ruim, faz muito sentido. E aí eu quero saber, seu Cris, se hoje você ainda presta esse serviço. Você ajuda, você trabalha com essa parte de tráfego, você falou que é uma coisa que você gosta muito, mas você ainda presta esse serviço diante das outras atividades que você tem hoje? Porque assim, todas as vezes que eu fiz tráfego para outra, eu fiz para mim, e fiz para algumas pessoas. Minhas 2 ex-namoradas. E eu fiz uma vez para uma empresa de cílios. Eu nunca sei. Não era uma coisa que você... Não é uma profissão minha. É uma coisa que eu entendo e que quando a pessoa precisa, mas assim, se for uma coisa que me desafie, que de repente a pessoa, eu posso até prestar. Mas não é uma coisa que eu costumo prestar, não. De serviço. À venda. Entendi. Mas se a pessoa chegar com um desafio legal e falar, ó, eu tenho um projeto assim, 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 eu vou analisar e de repente eu entro. Esse que é dos cílios é um amigo e eu montei toda a estrutura de tráfego pago para ele, né, na época. Foi o único que eu prestei, assim, serviço, a parte que ele me pagou mesmo, que foi um serviço. E aí eu fiz tal, foi até antes da pandemia, e depois ele seguiu sozinho, porque tava tudo montadinho, bonitinho, e eu não sei como ele tá hoje, faz tempo que a gente não conversa. Mas, não sei, de repente, dependendo, a gente pode até pensar em fazer alguma coisa. Aquela coisa, você gostou do jeito que o Cris explicou, você sentiu segurança, como eu sinto quando ele fala sobre esse assunto, de todo o detalhe, né, que ele observa, que você não vê por aí. Você entra em contato com ele, conquista aí a pessoa, oferece ali, fala, você pode me ajudar, quem sabe, né? Manda seu charme, que cola. Seu charme, sua persuasão, quem sabe você não consegue. Comunica, né, gente? Caso você precise. A gente tá aqui comunicando. E nessa ajuda sobre o marketing, às vezes a gente não pode te orientar pessoalmente, mas chega e fala, gente, eu preciso de ajuda em tal coisa, vocês podem me ajudar com isso? Se a gente não puder te ajudar com determinada coisa, a gente te orienta, certamente, um caminho ou uma pessoa que vai fazer isso por você. E é um caminho mais seguro, né? Então, assim, nos procure se você tem alguma dúvida. A gente sabe que esse caminho do turismo é necessário demais. E é muita gente falando, você não sabe tanta coisa, Cris. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já se sentiu assim. Eu já me senti várias vezes. É tanta informação, é tanta estratégia que você fica literalmente paralisada. Você fala, o mundo do negócio é complexo. Então, não é para qualquer um. A gente também está aqui, né? Para abrir horizonte. Para te abraçar nesse sentido. Para conversar, para trocar ideia. Esse é um canal que possibilita isso. Deixa o seu comentário, a gente vai conversando aqui. E a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E é essa a nossa ideia aqui nesses nossos encontros semanais. Exatamente. Abrir essa conversa. Exatamente. Amei a nossa conversa de hoje, viu? Para mim foi quase uma consultoria. E semana que vem teremos mais, agora só com um assunto voltado mais à oratória, comunicação com a Juliana. Isso, e aí eu vou te perguntar. Eu queria concluir dizendo assim, se você quer realmente ter um negócio, invista nele. Não faça pelas coxas igual a maioria faz, sabe?
invista num bom funcionário, invista num tráfego pago, invista num móvel de qualidade. Eu sei que a concorrência está muito acirrada, mas faz com coração, não faz só para ganhar dinheiro. Não faz só pra... faz assim pra prestar um serviço de excelência. Tem um monte de gente ruim prestando um serviço de merda, sabe? E eu fico revoltado quando eu vou num lugar que eu vejo, que eu sinto na energia do lugar, que ali só quer tirar o seu dinheiro, não quer te prestar um serviço de qualidade. Sabe? Que as pessoas estão ali amarradas, que estão ali tristes, que estão ali só pra receber um salário no final do mês. Faz com amor. Por isso que eu tô demorando a me reencontrar profissionalmente, que eu tomei a decisão. Eu vou fazer algo, eu vou ter minha vida simples, tranquila. Tudo bem, quero ganhar dinheiro, quero ficar rico. Sim, quero. Mas só vou fazer isso quando encontrar algo que toque o meu coração. Que eu possa ser o Cristiano que eu era em 2005. Porque eu era um Cristiano totalmente apaixonado pelo que eu fazia. Que eu ajudava os clientes, que eu fazia por amor, que os clientes me elogiavam. E essa é a grande essência. E as pessoas vão falar assim, não, isso é bobeira, mas não é. Isso realmente é o que está faltando no mundo. Pessoas com propósito. Então seja uma pessoa com propósito. Arrê! Arrasou! É sobre isso. É sobre você acordar e ter tesão de trabalhar, sabe? Vontade de saber falar, opa, é hoje que eu vou fazer tal coisa, eu vou ajudar mais pessoas. É sobre isso. É isso aí. É desafiador? É. Mas a busca ela é constante. O que não é desafiador? O que não é nessa vida? Tá vivo já é. Seguimos, querido. Segunda a gente se encontra? Segunda a gente se encontra novamente com mais um tema super quente. E vamos que vamos, que esse público precisa aí entender algumas coisas e a gente vai fazer a nossa parte, tentar ajudar, tentar levar, abrir a mente. É isso. Querido, um beijo grande. Beijo. Até segunda que vem. Até segunda que vem.